Hoje, para falarmos de Egito, nesta manhã, porque hoje é mais um dia-chave nos protestos do povo que quer mudanças. É o dia da partida, mais manifestações a pedir a saída de Mubarak e uma das grandes incógnitas, Miguel Portas, bom dia, é saber o que vai fazer o Exército. É uma grande incógnita porque hoje a manifestação não é uma concentração na praça habitual. Inclui também uma marcha em direção ao Palácio Presidencial, o qual se encontra protegido neste momento, tanto quanto as últimas informações o permitem saber, por caminhões da polícia. Isto significa, portanto, que o risco de um banho de sangue é muito, muito elevado. Tudo vai depender se o Exército vai ter uma posição neutral, de isto não é nada comigo, ou se, pelo contrário, vai ter uma posição de proteger, de alguma forma, os manifestantes. Se a manifestação tiver um desenvolvimento pacífico, eu não tenho grandes dúvidas de que Mubarak poderá ainda não partir hoje, mas isso dará uma força imensa ao movimento que exige a democracia. Torna quase uma inevitabilidade. Torna uma inevitabilidade, passa a ser uma questão de dias, se não for mesmo hoje o dia da partida. Se, ao contrário, a manifestação for reprimida pela polícia, e não apenas pelos cães polícias que foram largados por Mubarak nos últimos 2 dias, numa tentativa de assalto, aliás falhado, à praça onde estavam os manifestantes, eu creio que nessa altura, se houver repressão, que se entra numa situação de desespero e que será muito feio hoje e nos próximos dias. Vamos ver, espero que não, espero que o Exército tenha a noção de que já passou o tempo em que era possível o compromisso com o anterior regime. E que agora é a altura para outras coisas, outra altura histórica. Precisamente por isso, os Estados Unidos têm aumentado de alguma maneira a pressão sobre Mubarak. Hoje o New York Times diz que estarão os americanos a negociar a saída do presidente egípcio, o que parece, como dissemos agora, uma inevitabilidade, mas há dúvidas, muitas dúvidas sobre as pessoas que se seguem. Há muitas dúvidas, até porque, repare que Mubarak foi o principal aliado dos Estados Unidos em todo o Médio Oriente nas últimas décadas. E, portanto, não era um homem qualquer e, além do mais, é um homem movido por uma vontade própria. Ou seja, ele não quer abandonar. Se ele puder não abandonar o poder, ele fará tudo para não abandonar o poder. E, portanto, ele não é, neste momento, inteiramente controlado. Não é, digamos assim, uma pura e simples marioneta dos Estados Unidos, que procuram desesperadamente uma solução. A primeira solução que procuraram, essa parece-me absolutamente evidente, foi a do próprio vice-presidente do presidente Mubarak. O homem que era o chefe dos serviços secretos, o Sr. Soleimani. Parece-me evidente que a ida dele à televisão tinha que ver com uma linha de compromisso, no fundo projetada no tempo, que era que o poder não caísse na rua e que Mubarak pudesse até setembro ficar, mesmo que quem efetivamente comandasse fosse este homem, o homem dos serviços secretos. Só que este homem é tão detestado pelo povo como é o próprio Mubarak e, portanto, não é neste momento uma carta válida para os Estados Unidos. Eu creio que a administração Obama está a correr atrás do tempo e, portanto, a procurar soluções atrás de soluções rapidamente para não perder o pé. E tudo isto se passou ao longo de uma semana. Mas eu creio que a grande chave para uma solução, uma transição pacífica feita em articulação com o movimento popular, é evidentemente uma combinação entre o chefe do Exército e o atual chefe civil da oposição, que é o Sr. El-Baradei. E que é reconhecido por todas as forças da oposição, incluindo a Irmandade Muçulmana, como o porta-voz comum da oposição democrática ou da oposição patriótica, porque esta revolução é uma revolução, por um lado, patriótica e, por outro lado, democrática. Democrática no sentido de exigir eleições, o fim da ditadura e do regime da repressão, e, por outro lado, patriótica, porque o grande pecado, digamos assim, que Mubarak aplicou ao seu país foi a de fazer do Egito uma marioneta dos Estados Unidos. E é preciso também termos em conta, precisamente a Irmandade Muçulmana, perceber se há riscos ou não do Egito dar uma guinada para um governo teocrático, um governo mais religioso. Bom, isso tem sido, digamos assim, mais agitado como papão. Digamos assim, já não é o papão do comunismo, agora é o papão da Irmandade. Do radicalismo islâmico. Do radicalismo islâmico. Vamos a ver uma coisa. A Irmandade Muçulmana é uma confraria que nasce no Egito. É no Egito que tem as suas principais raízes
Mas da Irmandade Muçulmana saíram muitas coisas ao longo das últimas décadas, até para outros países. Saiu, por exemplo, o partido que hoje em dia governa a Turquia. E que é um partido muçulmano moderado e civil. Como saiu o Hamas, que venceu democraticamente as eleições, embora tenha um braço armado. Mas tem um braço armado num contexto de ocupação. E depois também saíram grupos mais radicais. Esta Irmandade Muçulmana, a força que tem no Egito é o de ela ser mais do que um partido político, é ser uma força social organizada, uma rede social organizada, nomeadamente nos bairros pobres. São farmacêuticos, são pequenos advogados, são pequenos médicos, são pessoas que estão mais em contacto com o povo, nomeadamente com o povo mais pobre, mas é uma rede social que presta serviço social ligado à religião, ao Islão, aonde o Estado não chega, aonde os serviços sociais do Estado não chegam. E esta é a sua força. Ela pode ser politicamente ilegalizada, mas ela existe como rede social absolutamente incontornável. A Irmandade não precisa disputar a presidência da República, aliás, já disse que não apresentaria candidato próprio, não precisa sequer de disputar as eleições para ganhar o governo, tem dado algum enquadramento, isso parece-me evidente, a este movimento espontâneo de massa, mas este movimento não é um movimento religioso, é claramente um movimento democrático e patriótico. E eu creio que a Irmandade está a perceber isto, está a perceber que se não se exibir demasiado, se não tiver pressa, se tiver uma posição convergente com as outras forças de oposição, digamos assim, de oposição laica, que conseguirá ter um papel no futuro Egito, sem precisar de disputar ou de procurar que o Egito se transforme num país de fundamentalismo islâmico. Deem uma oportunidade ao Islão, e ele é um Islão político. Não lhe deem a oportunidade e, obviamente, a dimensão terrorista, digamos assim, num contexto repressivo, tenderia a aumentar. É uma das muitas variáveis que teremos de acompanhar nos próximos tempos, no futuro próximo do Egito, neste dia da partida. Miguel Portas, eurodeputado no Conselho Superior da Antena 1, hoje a falarmos do Egito, um dos temas centrais da atualidade.